Salve galera, como é que vocês estão? Estamos aqui com a minha prima, Alexandra Ortega. Beleza, galera? A fisioterapeuta que vai me ajudar e ela vai agora fazer um exame clínico, certo? Para ver mais ou menos o que aconteceu, me dar uma orientação e ver algum tratamento, né? Para mim estar fazendo. Amanhã, segunda-feira, vou estar fazendo os exames de vídeo, de imagem, né? Isso. Que é o ultrassom e o raio-x. E é isso. Que bom que você topou, tá aqui me ajudando. Legal, Dani. Muito legal poder te ajudar. Essencialmente, Dani, você já passou no ortopedista. Para quem não viu o vídeo antes, né? Assiste lá, vou deixar no card aqui em cima. Assiste o vídeo para vocês entenderem da minha lesão que eu explico lá. Que é importante. Existe uma sequência, né? Então, lesionou, tá com dor forte, procura ortopedista, faz uma consulta. Ele vai passar, provavelmente, exame de imagem, né? Mais comum é raio-x, ultrassom, são os mais comuns, quando não é nada assim tão grave. E existem outros exames, né? No seu caso, Dani, pelo que aconteceu, pelo que ele já tinha me descrito antes, lesionou, né? Então, assim, aí a fibra muscular, o músculo é composto por várias fibras, né? Então, pode ter sido mais grave, um caso cirúrgico, ou não, pode ter sido um caso tratável, né? Hoje, olhando, agora há pouco a gente estava dando uma olhada, o que a gente vê? Ajuda a baixar aí, Dani. Que pegou, aonde ele refere dor, pegou bem na região do cotovelo, da articulação do cotovelo, né? A gente estava até conversando. É comum essa região tendinite, né? Epicondilite, em jogador de tênis, entre outros esportes. No caso do Dani, foi o movimento brusco que ele fez, né? Para segurar o atleta. Com um peso, e provavelmente porque te pegou desprevenido. Então, um susto, senão a gente consegue segurar de forma que dá um equilíbrio. Fazer um pé de apoio, exato, né? Exato. Usar os dois braços, então a gente consegue ter uma força maior. Homens geralmente têm mais força de braço, né? É que o movimento que você fez naquele repente machucou essa região de epicôndilo, né? O que eu, nesse momento, sem ver nenhuma imagem, o que a gente vai fazer? Eu já dei uma olhadinha, realmente tem um pouquinho de edema. Ele refere dor quando movimenta alguns dedos da mão, então você vê que a dor tá irradiada, né? O que a gente vai fazer hoje? Olhando, já sabendo do seu histórico, do acompanhamento que você faz, a gente vai fazer um tratamento para dor. Amanhã, né, segunda-feira, você faz o exame de imagem. Com o exame de imagem, a gente consegue ter uma ideia bem específica do tratamento. Ele já segue um protocolo de atendimento, ou de tratamento. Exatamente. Vamos fazer isso, porque vai ter um alvo a ser feito. Exato. Mais ou menos isso. Exato. A gente já sabe o local da dor, o que aconteceu, só que a gente não tem noção de como tá lá dentro. Então, o que a gente vai fazer hoje? Tratar a dor, né? A gente vai fazer, eu trouxe algumas coisas pra gente fazer. Eu vou fazer TENS, que é uma eletroterapia só focado para dor. Então, mesmo que tenha sido uma lesão que precise, espero que não, de uma cirurgia, é para dor. Então, a gente vai tentar diminuir essa sua dor até conseguir desenvolver um tratamento mais específico, de acordo com o que o exame vai... Eu acho que o resultado sai amanhã mesmo, né? Exame de imagem, né? Não é... Então, isso vai depender muito. Tem laboratório que eles já passam já no CD, imprimem na hora, né? Ultrassom, como tem imagem, às vezes eles pedem para retirar lá com a data do laboratório. Nem sempre te entregam na hora. O raio-x, teoricamente, o raio-x já sai na hora, né? Ele te passou o raio-x? Passou. O raio-x sai na hora, só que às vezes precisa de laudo. Aí para laudar, talvez tenha que pegar em outra data. Entendi. Isso pode variar muito. Entendi. Né? Mas o mais importante, o que a gente preconiza, diminuir a dor do paciente nesse momento, né? Porque até você fazer os exames, levar isso de volta para o médico. Então o físio, ele tem condições de te dar um pré-atendimento, desde que ele não tenha nenhuma conduta que, se de repente for um caso cirúrgico, vá piorar essa fibra muscular, que não é a intenção. Nesse momento a gente vai trabalhar com o que seria mais indicado.
Gelo, Eu já né? tô fazendo. Gelo, que a gente já tinha falado E tá anteriormente. ajudando bastante, tá aliviando bastante. Gelo ajuda muito, ajuda muito. Ele diminui o edema, que não tá tão grande. A gente Tava comparou maior. de um lado Antes pro de eu outro. começar a usar, tava bem maior. Tava maior, Tava. né? Tava maior. A dor desinflama. Sim. Então, é claro que por conta do trabalho do Daniel, também não dá para ficar repousando. É um trabalho de movimento com os braços. Então, isso acaba dificultando um pouco a desinflamar, a diminuir a dor, né? Por conta de não poder repousar. Então, se é uma pessoa que tem um trabalho que movimenta um pouquinho menos o cotovelo, o braço de uma forma geral, também tem como repousar e diminuir um pouco a dor. Entendi. Então, e tipo assim, vamos supor que não aconteceu nenhuma ruptura, nada, nenhum estiramento, nada. Existe a diferença do estiramento para luxação, que eu já ouvi falar? Então, aí, quando a gente divide esses termos, quando a gente fala em articulação, né? Então, teve uma alteração de articulação ou somente uma alteração muscular, né? Quando a gente fala, a pessoa bateu o dedão e luxou o dedão. Então, envolve a estrutura da articulação, né? Entendi. E aí, nesse caso é claro, só com o raio-x para a gente ter certeza do que a gente está falando. Mas pela mobilidade que você refere, por exemplo, você sente dor? Sinto. Muito? Não, mas tipo como se fosse uma fisgada. Tá, e assim? Não. Quando chega na amplitude da Aí, articulação, sim. você sente dor. Nesses casos, quando a gente chega na amplitude, sim, pode ter tido uma alteração de articulação. Agora, vamos imaginar que a articulação do cotovelo ela não é tão grande. Por exemplo, quando a do ombro, a do quadril são articulações maiores, ela não está preparada para receber esse impacto, essa foi carga. esse movimento mesmo, né? Então, o que acontece? Pode ter comprometido várias coisas. Isso não quer dizer que seja cirúrgico, né? Por exemplo, quando você faz assim, você pode ter extravasado o líquido da articulação, que é o líquido sinovial, para fora da sinovia, né? Para fora da articulação. Então, isso pode estar gerando dor. Pode ter, quando a gente fala em um movimento brusco, então a gente envolve a articulação, os músculos, os ligamentos, porque eles foram além do que aquela articulação suporta. Entendi. Né? Então, e isso não quer dizer que, porque a gente fala que luxou, porque teve uma distensão muscular ou uma ruptura de fibras musculares, isso não quer dizer que tenha que ser cirúrgico. Então, no caso, vamos supor, não pode ter sido não só um estiramento, mas envolvido outras coisas. Pode. É isso que você está falando. Pode. Então, pode ter sido um estiramento parcial, como você disse, Sim. de alguma coisinha e juntou com uma outra. O mesmo problema no mesmo local. É isso E mesmo. causa tanto a dor de apertar um dedo, quanto fazer esse movimento. Chegar na amplitude máxima da articulação. A articulação é composta pelos ossos, pelo líquido sinovial, também pelos tendões, e aí a gente sai fora dela todos os músculos, inclusive a dor, ela poderia, a sua no caso está vindo para baixo do epicôndilo, mas ela poderia estar subindo, né? Quando a gente fala em um músculo, não é um músculo, a gente tem vários músculos envolvidos naquela articulação. Entendi. Né? Então, E uma outra pergunta, vamos supor, que a respeito do treino, se aconteceu algo que não necessite de cirurgia, mas sim de um repouso, uma imobilização, que aí a gente vai ver o que vai acontecer depois do exame. A questão do meu treino, eu vou poder treinar daqui quanto tempo? Exemplo, a coisa mais simples pode ter acontecido. Uma hipótese que eu tô pensando. É a maior preocupação, né? As duas maiores preocupações de qualquer pessoa retorno. quando se machuca é o trabalho e a atividade física que ela faz. Ainda que seja por hobby, não seja uma coisa assim profissional, são as duas coisas que os atletas em geral sofrem mais. O retorno, né? Quanto tempo isso vai durar? O que eu não vou poder fazer? Porque aí... E se puder fazer, como que eu vou fazer? Exato. Bom, a minha opinião é, claro, sem o exame de imagem é muito difícil a gente falar, olha, Dani, dá pra gente fazer, vamos treinar então só bíceps, vamos treinar só ombro, tá? Não vamos fazer antebraço, existem exercícios para punho, né? No caso só de movimentar os dedos, você já tá sentindo dor, então assim, tem como a gente isolar essa articulação. Porém, isso é só quando tiver realmente exame de imagem, para a gente ver qual grau foi essa lesão, né? E claro,
O exercício, fortalecimento é muito importante na recuperação. Mas primeiro a gente tem que ver que tipo de tratamento. Porque senão não adianta, né? Sem a imagem não tem como. Ah, vamos fortalecer, mas fortalecer o quê? Que tá quebrado? Então assim, se teve Vai uma piorar. alteração óssea, uma alteração de ligamento, uma alteração mais importante, existe um período de recuperação, de tratamento, tanto com medicamento quanto com equipamento. E aí vai evoluindo o tratamento. A gente desinflama, a gente tira a dor. Depois a gente alonga, depois a gente fortalece, né? Isso, um tratamento conservador que não precisa Mas de uma volta lá no cirurgia. começo, é como se fosse um protocolo a ser seguido. É um protocolo, exatamente. Fraturou, vai ter que fazer uma cirurgia de ligamento, vai ter que fazer, ou vai colocar pino. Eu não acredito que seja, sabe por quê? Porque olhando no exame da palpação, dá pra gente ter certeza? Óbvio que não dá, né? Mas assim, não tem características de nada muito importante. Eu acho que também estaria roxo, estaria uma dor insuportável. A gente tem sinais. Né? É lógico, faz quanto tempo isso? Um mês, mais ou menos. Isso é importante falar, porque de repente a pessoa teve um acidente, um tombo, um mês, um hematoma não muito grave, né, que é a parte roxa, já estaria sumindo, né? Sim. Mas você sabe que não ficou não no ficou. dia que Só você... inchou mesmo e a dor, né? Então, a dor. Então, o inchaço, às vezes a gente dá uma pancadinha, se você Sim. observar, incha. É o líquido que ele extravasa a célula e ele fica ali onde forma o edema, né? E é normal acontecer com uma pancada, e isso não significa também que foi alguma coisa grave, né? Claro que quando a gente fala em osso, e mesmo em torce de tornozelo, que é muito comum, geralmente faz o hematoma, faz o edema, a dor é muito forte, mas é forte a ponto de você não conseguir. Ali a gente chegou na sua amplitude máxima da articulação, você sentiu dor. Mas quando existe uma fratura, a gente começa a aumentar o grau da articulação, já dói. A gente chegou na amplitude máxima, né? E eu também cheguei com suavidade, né? Então não foi nada nada muito brusco, porque é óbvio, né? Quando a gente fala de tendão, de ligamento, de fibra muscular, quanto mais cuidado a gente tiver, melhor vai ser na recuperação, né? É como eu te falei aquele dia, é como uma casquinha de machucado. Quanto mais delicada você for, aquela casquinha de machucado vai ficando conservada e vai sarando de dentro para fora. Mas se você vai lá naquela casquinha de machucado e arranca ela, machuca, começa tudo de novo o processo de cicatrização, né? Entendi. Então aí acho que é legal, a gente faz ultrassom. Não, minto, a gente vai fazer, ó, deixa eu até mostrar. A gente vai fazer esse daqui, ó. Esse equipamento é um equipamento de físio, ele tem um ultrassom que não é mesmo o de imagem, né? Outro tipo de ultrassom é um ultrassom que a gente usa em tendinite, a gente usa para desinflamar, mas hoje a gente vai fazer esse. Esse é o que dá choquinho. É o que dá choquinho. A gente vai colocar um choquinho suave, tranquilo, no seu limiar de tolerância para diminuir a dor. Ele não tem outra função a não ser a dor. Ele não é anti-inflamatório. Aí com os exames em mãos, a gente senta, grava um novo vídeo já com o que o médico vai te falar. Sim. Com os exames em mão pra gente ver qual que vai ser a conduta legal, adequada, né? E aí, Alê, explica pra nós, qual que é esse tratamento? Então agora a gente colocou aqui o TENS, né? Ele é para trabalhar analgesia, né? Então ele é focado para dor. A gente deu uma palpada, a gente esticou o braço, foi na amplitude de articulação, voltou, a gente deu uma olhada agora geral na região de epicôndilo, porque é na região de epicôndilo, a gente consegue ver bem, ele consegue pontuar bem aonde ele sente a dor. A impressão que dá, a gente estava falando que não é de estrutura óssea e nem é articular. A gente tem essa impressão porque a gente consegue pontuar o músculo que ele sente dor quando ele estica. A dor é subjetiva, então é claro, sem o exame de imagem, sem o raio-x, a gente não tem como ter 100% de certeza. Mas a dor, porque a dor é subjetiva, né? Então a gente sente quando movimenta, sente quando movimenta os dedos, né? Então tem ali uma região grande, porém onde a gente vê que tem um pouquinho de edema, que também não tá tão grande, mas tem, você consegue pontuar a região da dor. Então a gente colocou o TENS e a gente colocou umas agulhinhas também de acupuntura, de aurículo, né, específico de aurículo,
E ali eu coloquei os pontos da região do braço, uns pontos básicos de relaxamento, que é normal a gente colocar quando a gente faz acupuntura ou aurículo, que no caso é essa técnica. E aí a gente vai aguardar uns minutos, né? Ele consegue sentir o TENS, não tá numa potência muito grande, tá moderado dentro do limiar dele, é assim que a gente costuma Mostra fazer. aqui, Jé. Olha a reação que dá. Foca bem aqui, ó. Vê se você consegue mostrar aqui. Isso não sou eu que tô mexendo. Não tem como, né, Lê? Eu mexer só isso daqui. Não, a corrente elétrica mesmo. Isso é normal? Ela movimenta o músculo, é normal, tá? É normal. Inclusive tá movimentando bem pouco, não tá assim, dá pra movimentar muito mais. A gente consegue trabalhar contração muscular na corrente elétrica, a gente consegue trabalhar outras funções, não só analgesia. Nesse caso a gente tá trabalhando, a gente programou lá para trabalhar só com analgesia no TENS. Mas a gente consegue trabalhar contração muscular. Então, por exemplo, teve uma lesão em qualquer grupo muscular. E aí a gente tem que voltar a trabalhar esse grupo. É muito normal a gente trabalhar um ganho de força muscular com corrente também. Não é o caso que a gente está fazendo, mas a gente pode fazer um pós-operatório. Fez uma cirurgia de alguma articulação ou de ligamento. E aí a gente trabalha com corrente elétrica. E aí a gente pode trabalhar com vários tipos de corrente. Entendi. Né? O foco agora está sendo TENS para analgesia. Então, galera, finalizamos aqui o tratamento. Realmente dá uma diferença grande. A dor que eu estava sentindo já diminuiu bastante. Já consigo movimentar a mão melhor. Ó. Pode ver que até o músculo funciona um pouco melhor. Né, ó. Eu não conseguia fazer isso aqui. Tem um estímulo imediato, Sim. Claro, né? No decorrer dos movimentos, dependendo lógico. do tipo de lesão, Sim. a dor pode vir a voltar, mas assim, tem um estímulo, relaxa o músculo, então a gente já tem uma analgesia imediata. Né? Então, Nossa, é impressionante. Porque só de fazer isso aqui, ó, esse movimento, não precisava nem apertar a mão. Esse movimento, eu já senti aquela dor aqui já. Então assim, já tá mais tranquilo. Aqui dói um pouco nessa região, sim, mas claro, assim, até lógico, também, né? Bastante dias com dor, E mês, outra, né? também eu tô evitando o máximo mexer o braço. Sim, sim. Né? E agora na orelha, aqui tá doendo. Gente, as agulhinhas têm um estímulo da agulha na cartilagem da orelha, em volta, né? Naquela região que é sensível, né? É uma região sensível. E é o ponto que você pegou do braço. Inclusive eu coloquei as sementinhas aí que você vai estimular aí algumas vezes ao dia. Hoje não precisa, mas você vai estimular. Sim, a gente pegou pontos de relaxamento muscular, pontos de dor, bem focado para isso até a gente saber, né? A medicina chinesa, a aurículo, que foi o que eu fiz, ela meio que trata o corpo de uma forma geral, né? Mas a gente focou aí na região do cotovelo. Na região do cotovelo. Então é isso aí. Eu te agradeço. Deixa o seu Instagram pro pessoal entrar em contato com você quando você voltar ativa 100%. Sim. Aí vocês procuram a Lê, porque ela é fera demais. Valeu, Dani. Meu Instagram é Alexandra Ortega Yasumoto. Por enquanto eu tô atendendo mais ou menos, né? Por causa do Covid, mas já, se Deus quiser, tá tudo legal pra todo mundo, Sim, né? Sim. Aí eu vou deixar o Instagram dela aí, vocês seguem ela. Pode tirar dúvidas, você tira dúvidas, né, Ale? Sim, com certeza. Conversa, dá orientação. Inclusive, quando eu participo das lives, o pessoal me escreve depois É no mesmo? inbox, Nossa, que da hora. Me escreve pra falar que de repente tá sentindo uma dor, alguma Olha coisa só, assim. que da hora. É legal. Já é dá legal. um norte, né? Às vezes a gente fica tão desesperado que não sabe, e às vezes né? não é nada muito complicado. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa tem uma dúvida, alguma coisa assim, você tira Sim. fácil, né? Com certeza, fico à disposição, podem me escrever. Então segue ela, curte esse vídeo, comenta, certo? Compartilha. E eu agradeço. Então assim, a gente vai gravar mais vídeos. É só esperar realmente assim sair os resultados dos exames. E vamos ver o que vai dar. Fique esperto aí que logo mais vai ter mais vídeos para vocês acompanharem a evolução do meu problema. Que não vai ser uma evolução do meu problema, vai ser a evolução do tratamento. Exatamente. Certo? A gente vai evoluir pro tratamento. O problema já foi, Já já aconteceu, agora a gente vai evoluir pro tratamento. Fechou. Vai dar tudo certo. Tá bom, Ale, obrigado, viu? Obrigada, Dani. mesmo. Obrigada a você, tchau galera, obrigada, viu? Valeu.